Eu quero ler com vocês nessa noite Mateus, capítulo número 24, capítulo número 6, versículo 24 ao 34, para a gente ganhar tempo. Vou ter que correr aqui, tá? Então me ajudem aí, entendam. Peça para Deus dar um entendimento para vocês aí, o Espírito Santo de Deus vai dar. Ó, Deus estava falando umas coisas, e eu só anotei 4 folhas. Então, ó, Mateus capítulo número 20, capítulo 6, versículo 24 ao 34. Já deixa no jeito aí. Eu falei que eu queria que você guardasse esse tema. Sabe qual que é o tema? Quem quer saber o tema? Senão eu não falo. Quem quer saber diz amém. Amém. Sabe qual que é o tema? É esse. Estar ansioso não resolve nada. Você chegou aqui hoje pedindo resposta para Deus, né? Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Então a resposta de Deus de cara, Dilcima, é essa. Estar ansioso não resolve nada. Alguém quer que Deus resolva as coisas aqui? Joga a ansiedade de lado. Como eu vou fazer isso? Vamos para a Bíblia. O tema é o quê? Estar ansioso não resolve nada. Você guardou, menina. Vamos ver o povo. O tema é o quê? Se você tem alguém que você gosta, está do lado, ou quer profetizar para ele ou para ela, aproveita e fala o tema para ele ou para ela. O tema é o quê? Estar ansioso não resolve nada. Porque talvez alguém chegou aqui nessa noite dizendo assim, ai como eu estou aflito, como eu estou ansioso, ai como eu queria que acontecesse aquilo, mas lá em casa está nessa luta, está nessa prova, aí Deus está te falando, está ansioso. Não resolve nada. Alguém quer que Deus resolva a situação? Então se está ansioso não resolve nada, então a tua situação não seria resolvida com a tua ansiedade. Mas você quer resolver, quer ou não? Vamos para a Bíblia, né? Você já ficou interessado no que vai ler, né? Mateus, capítulo número 6, versículo de número 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Ele está falando, não se preocupem. Quem está falando para não se preocupar? Jesus. Não é Mateus. Jesus está falando, não se preocupe com o que vocês vão vestir, comer ou beber. Não se preocupe. Tá, pai, eu tenho que me preocupar com o quê? Você deve estar perguntando aí. Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam delas. Quem corre atrás disso é quem não me conhece. Alguém conhece a Cristo aqui? Conhece mesmo? Ou você ouviu falar? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Peraí, todas essas coisas o quê? Vestes, comida, bebida. Aí ele pega depois e fala lírios, né? Ele pega, olha as flores bonitas, tá falando assim, bonitas, né? Se vestem bem, né? Nascem, crescem logo. Sabe quem cuida delas? Ó, são bonitas ou não? Sim. São vestidas bonitas ou não? Sim. Nem Salomão, com toda a riqueza, se vestirá tão bem. Então imagina o povo com ó, tá vendo? Hoje nasce amanhã. Ele tá falando, tá vendo isso aí? Passarinho, flor, tudo. Se o pai cuida dessas coisas, imagina de você. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que ele estava falando? Não adianta ficar ansioso. A ansiedade não resolve. Nada. A ansiedade não resolve. Nada. Amém, gente? Ó, Charles Spurgeon, sabe o que ele fala em uma das frases? Os convertidos. Eu falei o quê? Os convertidos. Que nascem
emocionados morrem quando a emoção Acaba. Tem gente que é convertida emocionada. Quando a emoção acabar, eles morrem. Mas quem se converte de verdade não foi por emoção. Os convertidos emocionados morrem quando a emoção Acaba. Não tem convertido emocionado aqui não, né? Quando Jesus fala tudo aquilo ali de olha para o campo, olha do lírio, olha... Jesus está explicando que quem cuida é O Pai. Jesus conseguiu explicar sobre o reino de Deus nos lugares que eles estavam. Em todos os lugares Jesus mostrava e ensinava sobre o reino de Deus. De uma forma simples. O reino de Deus é simples. O problema é que os homens querem complicar para você achar que ele conhece muito de Bíblia. Ô gente, vou pular isso aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, você já sabe. Não se preocupe com a comida, bebida, no versículo 6 também já sabem. Buscai primeiro o reino De Deus. Jesus convida as pessoas a viverem um dia de cada Vez. um dia de cada, Vez. confiando no auxílio, De Deus. não é no auxílio do governo, confiando no auxílio De Deus. cutuca alguém, diga divino. Divino. O auxílio divino é o único que não falta. Aleluia. Glória a Deus. O auxílio divino é o único que não deixa de cair no dia certo. O auxílio divino, ele estava falando, dependa de mim. Aleluia. Gente, Deus é demais. Ó, uma curiosidade aqui. Tem um versículo aí que vocês viram que diz assim, quem pode acrescentar um côvado? Ali estava falando de alguns minutos. Um côvado na sua vida. Jesus olhava e pegava as figuras e ensinava para as pessoas. Um côvado, alguns falam, Helenice, que seria do cotovelo até o final do dedo. Um côvado. Sabe o que ele está falando? Eu vou pegar aqui. Levanta aí, William. Vem até aqui só. Sabe o que Jesus estava falando? Você, se ficar ansioso o que for, você não vai conseguir acrescentar até aqui, ó, na sua vida. Porque tudo isso aí quem cuida sou eu. Aleluia. Você não entendeu não, né, meu irmão? Talvez você chegou aqui nessa noite apreensivo com alguma coisa que está acontecendo. Obrigado, William. Está enfrentando alguma enfermidade, está enfrentando alguma coisa, achando que será encurtada. Recebeu ou não? Ninguém vai encurtar o trajeto que Deus já fez para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Não fique ansioso. A ansiedade só vai te prejudicar. É ou não? Sim. Quem fica ansioso come muito, quem fica ansioso não come nada, quem fica ansioso não dorme, quem fica ansioso dorme muito, né? Ansiedade em cada um tem uma forma. Mas o crente coloca a ansiedade nas mãos De Deus. porque sabe quem cuida dos passarinhos? O Pai. Quem cuida dos passarinhos? Deus. Quem cuida dos lírios? Deus. E quem cuida de nós? Deus. Para que se desesperar? Vá dormir o sono do Justo. justo. O justo dorme um sono que parece que está dançando no sono. Oi, gente, o sono do justo é algo que só Deus explica. Aleluia. Porque o justo até no sonho luta com Satanás. É ou não? O justo, Satanás se manifesta e o justo no sonho o repreende. Aleluia. Pastor, não estou entendendo. Está entendendo sim. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, joga a ansiedade nas minhas mãos. E deixa que o resto eu vou fazer. Aleluia. Quem cuida? Deus. Quem faz? Deus. Você consegue acrescentar um côvado na sua vida? Deixa com Deus. Deixa com Deus. Amém, igreja? Amém. Sabe o que Deus estava explicando? Jesus quis dizer que as preocupações não servem para... Nada. Se preocupar não serve Para nada.
Se não concentrar nele, nada vai prolongar a tua vida. Para evitar a ansiedade, Jesus aconselha confiar em Deus. Viva um dia de cada Vez. Não fique ansioso por causa do dia de Amanhã. Foi o que Jesus falou. Está ansioso por amanhã. Ai, amanhã eu fiz um negócio. Será que vai dar certo? Se der certo, amém. E se não deu, foi livramento. Viva assim para você ver. O povo vai olhar para você e dizer assim, essa peste não fica ansioso por nada não, é? Não, porque se você está numa cadeira, só sentei porque Deus preparou. Se eu for para qualquer lugar, só fui porque Deus preparou. Se alguém me presentear, só me presenteou porque Deus. Pode liberar algo aqui? Deus vai usar muita gente lá fora que você não imagina. Glória a Deus, aleluia. Para quê, pastor? Espera. Espera que você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado. No versículo 34 diz, não vos inquietei, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Sabe o que está falando? Deixa o dia de amanhã cuidar dele. Você não entendeu o que Jesus falou não, né? Você está cuidando do dia que nem é seu. Peraí, gente, será que vocês estão... É simples isso aqui, mas parece que a pessoa não enxerga. Deus falou, deixa o dia cuidar dele. Está falando, sabe quem? A responsabilidade do dia da manhã é dele. Não é de vocês, que não chegou ainda. Aleluia. Quem entende? Parece umas coisas tão óbvias, tão fáceis, que parece que a gente não esquece disso, né? O dia da manhã pertence a quem? A Deus. A Deus. A Deus. De acordo com a Bíblia, gente, não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Porque cada dia tem a sua própria preocupação. Amém? O versículo bíblico indica que não devemos nos preocupar com o futuro, mas focar no hoje, presente. Focar no presente. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações, por isso nós devemos preocupar com ele? Não. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7 diz assim, não, vocês querem ver que está na Bíblia, né? Filipenses 4, versículo 6 e 7 diz assim, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem. Põe na Bíblia aí para vocês não verem. Orem. Por meio da súplica, da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradeçam-lhe por tudo aquilo que ele já fez. Então, peraí, então eu tenho que vir para o culto hoje agradecendo a Deus, não é pelo que ele vai fazer. É o que ele está falando, é agradecer pelo que eu já fiz. Aleluia. Eu quero ver a desgraça da ansiedade entrar. Porque é alguém que chega aqui, oh Deus, obrigado Senhor, oh livramento que o Senhor me deu. Aleluia, eu estou aqui hoje. Mas eu preciso fazer uma vez, eu preciso fazer glória a Deus. Eu já atendi, eu já não fiz, deixa com Deus. E aquele caos, aquela situação, aquele problema, está na mão de quem? Está na mão de quem? De Se está na mão de Deus, quem vai resolver é Deus. Aleluia. Tem gente que vem aqui hoje e vai receber da parte de Deus uma vitória. Será que é eu? Toma posse, crente. Está na mão de Deus, deixa Deus resolver. Quem diz é a Bíblia, gente, não é eu não. O nosso relacionamento com Deus tem que ser relacionamento de fé. Tem que ser um relacionamento de fé e não de ansiedade. Jesus, em outras palavras, fala, não dês lugar à ansiedade. Não dê lugar à ansiedade, mas sim a fé. Então eu tenho que trocar a ansiedade pela fé. A ansiedade traz dúvida e a fé traz certeza. Aleluia. A ansiedade traz dúvida e a fé traz certeza. Deus não trabalha com incerteza, Deus trabalha com fé. Aleluia.
Ó, gente, guarda isso aqui. A ansiedade trabalha na contramão da fé. A ansiedade trabalha na contramão da Fé. Então significa que a ansiedade não resolve absolutamente Nada. e vai ficar ansioso ainda. Você já viu que Jesus falou, né? Que a ansiedade não vai acrescentar nem um metro sequer na sua Vida. Sabe o que Jesus está falando? A ansiedade, ela é inútil. Não consegue acrescentar meio metro na sua vida, de tão inútil que ela é. Que Deus é esse, hein? Jesus arrebenta. Ô, gente, Jesus não quer dizer que nós não temos que ter responsabilidades. Quando Jesus fala as aves e as flores, ele declara que nós temos muito mais Valor. do que elas. Ó, se Jesus tivesse falado para os animais e para as plantas, imagina Jesus falando com elas, dizendo que elas têm que trabalhar. Ele não falou. Falou em algum momento na Bíblia? Não. Então nós precisamos fazer uma separação. As aves também não trabalham, porque nunca recebeu uma ordem de Deus para trabalhar. Eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar chocados, tá? Escute isso aqui. As flores também receberam alguma ordem para trabalhar? Não. Aí tem gente que diz assim, que trabalho é um castigo. É ou não? Você já viu alguém falando, trabalho é um castigo? Porque aquele desgraçado daquele Adão pecou. Você conhece de Bíblia? Ó, desde o início, eu falei desde o início, Deus colocou Adão no jardim para trabalhar e cuidar do jardim. Sério, pastor, sério, você pode ler lá desde o começo. Deus chamou ele, você vai trabalhar, vai cuidar. O homem tinha responsabilidade de trabalhar e cuidar. Pastor, então peraí. Então eu estou meio que equivocado, tá? Não adianta falar que trabalho é ou é amaldiçoado, né? A gente fala, trabalho é amaldiçoado. Quem inventou trabalho, olhe para alguém e diga assim, só olhe para ele, numa cara dizendo assim, quem inventou trabalho foi Deus. Porque ele fez o mundo trabalhando. Meu Deus. E não é à toa que ele disse que no mundo ele descansou. Né? Mas você parece que não lê Bíblia. Até Deus trabalha. A Bíblia diz que enquanto a gente dorme, ele trabalha. É sério, pastor? Depois você lê lá. Então, ó. Isso é maldição por causa do pecado de Adão e Eva. Não. A maldição foi tornar o trabalho mais difícil do que era. Depois você pode ler lá, que fala assim, por causa disso, entendeu? Você já trabalha, mas agora vai trabalhar de uma forma diferente, tá? Então, ó, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da família, negou a fé, é pior do que o infiel. O que é isso, pastor? Eu tenho que entender que eu tenho que cuidar daquilo que Deus colocou em minhas mãos. Aleluia. Pastor, eu não entendi. Deus está falando para você cuidar da sua família. Para você se dedicar e dar o seu melhor. Ah, se eu fizer isso eu não vou vir para a igreja. Não, Deus não está falando isso. Você está entendendo. Tá? Salmo 128, 2 diz assim, ó. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. João 5, 17, parte B, diz que o meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Meu pai quem? Depois você vai ver lá. Tá? Provérbios diz, o preguiçoso fica pobre. Preguiçoso fica pobre. Mas quem se esforça no trabalho enriquece. Aí você pode dizer assim, é por isso que eu trabalho demais. A Bíblia diz que aquele que trabalha demais, querendo ficar rico, cai em cilada de Satanás. Pastor, e agora? Tem que ter maturidade de entender o que a Bíblia diz. Porque se você pega os versículos da Bíblia, tira do contexto e usa para o seu bem prazer. E não é assim. A Bíblia nos ensina como devemos andar. O grande problema de muita gente que quer pegar os versículos bíblicos. O Senhor falou que Ele quer meu coração.
Mas sabe o que a Bíblia diz? Não vos deixei de congregar. Como é costume de muitos, sabe o que ele está dizendo? Você não pode congregar em casa. Você tem que ter pastor, você tem que ter uma igreja para ter comunhão. Quem está dizendo isso não sou eu, não, é a Bíblia. Se você não lê, o problema é seu. Então, ó, vou correr aqui, gente. Eclesiastes 3, 12 e 13 diz o quê? Já tenho conhecido que não é coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Gozar do seu trabalho é um dom de Deus. Por isso que quando eu vou nas minhas férias, Fátima, eu aproveito, porque é um dom. Quando eu estou a 100 e um pouquinho por hora no carro, eu levanto a mão, só não entro no mistério, né? Porque eu tenho, aleluia, glória a Deus. Que isso é uma vontade de Deus. Mas não é a vontade de Deus que eu venha fazer isso e deixando as coisas de Deus de lado, não. Tem que ter maturidade ou não para essas coisas. Senão a pessoa se desgraça. O prazer de Deus é que eu gaste, que eu goze, e eu vou gastar, não dá para ir para o culto hoje. Não, Senhor. Você é louco. Você é doido, insensato. Pastor, como é que você chama os 8 de doido? A Bíblia também chama. Eclesiastes 5, 19 diz o quê? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui tem gente que... É Bíblia, olha isso aqui. Além do mais, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua porção e a ser feliz no seu trabalho, isto é um presente de Deus. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Quando alguém fica rico, Deus concede riqueza para alguém, Lenice. Sabe o que a Bíblia diz? Isso é um dom. Quem dá riqueza, Fátima, é Deus. Mas não adianta ter riqueza e não desfrutar dela da melhor forma possível. Como da melhor forma possível? Com Deus dentro. Porque a Bíblia diz que é Deus que dá o dom de adquirir riqueza. Que dom é esse, pastor? O povo está correndo atrás. Quando você corre atrás, você cai em cilada. Porque esse dom não é comprado. É Deus que dá. Tem gente que você acha e fala assim, fulano, por que fulano, né? Tem gente que tem e é humilde. Tem gente que não tem e é a peste. É ou não? Tem gente que não tem nada, hein? Você dá uma boa noite e quase fica... Ai, Satanás. Assim, quem está com Satanás aqui? Nem eu não. Gente, quanto mais você cresce, mais você tem que servir. Quanto mais Deus te abençoa, mais Deus quer te usar como agente de milagre. Amém, meu irmão? Amém. Então não é que você vai ser... todo mundo vai se aproveitar de mim. Não, gente. Quem tem discernimento sabe. Tem gente que Deus fala assim, nem ajuda fulano. Deus não vai falar isso, é porque você não conhece. Tem gente que só chega até você para se aproveitar. Pastor, como é que eu vou saber isso? Bíblia. Quarta de milagre. Vem para os cultos aqui e vê se tu não aprende. De cara você conhece um aproveitador. Tá, mas tudo bem, né? Então, quem nos dá força para adquirir riqueza? Deus. Isso é conversa, pastor. É conversa? Deuteronômio 8:18. Você guarda esse aí e você vai para casa com ele. Antes, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Quem dá a capacidade de adquirir riqueza? Deus. Ninguém adquire riqueza, Luan, sem capacidade. Estou falando de alguém da igreja, né, gente? Estou falando de alguém lá fora que a mãe, a bisavó, a tataravó já era milionária. Eu quero ver você fazer aí acontecer. Só Deus. É Deus que faz. Porque você fica rico porque herdou. É fácil ou não? Sim. É fácil ou não? Sim. Mas aí está falando que é Deus que dá o dom de adquirir. A capacitação. Por que tem gente que trabalha dia e noite e não é capacitado? Por que tem gente que trabalha dia e noite e não é capacitado para adquirir riqueza? Porque só quer riqueza. E aquele que só quer dinheiro é pobre. Não andar ansioso não significa deixar de cumprir as minhas responsabilidades.
Verdades. mas ao mesmo tempo confiar na graça e no favor de Deus. e naquilo que Ele deseja fazer. Eu vou viver o que Deus deseja fazer da minha Vida. Quem vai viver o que Deus deseja fazer da sua vida? Então deixa essa ansiedade de lado. Hoje essa ansiedade cai por terra. Você vai sair daqui sem ela. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que dizem, não se iluda com palavra, tá? Tem pessoas que dizem assim: eu abriria mão de tudo por Deus. Fala ou não? Eu abriria mão de R$1 milhão. Eu abriria mão de um carro importado. Aí, peraí, vem aqui. Aí quando você chega no canto, Deus fala com você: você tem R$1 milhão? Aí você diz o quê? Eu não tenho. Você tem um carro importado daquele lá? Aí você diz: eu não Tenho. Olha para quem está do teu lado. Abrir mão do que não tem é fácil. Abrir mão do que não tem é super fácil. Você não tem? É conveniente abrir mão daquilo que a gente não Tem. Deus realmente sabe o que é abrir mão daquilo que tem. Tem pessoas que não abrem mão do seu tempo. Você tem tempo e não abre mão para Deus? Alguém não entendeu, não. Tem gente que tem um tempo e não abre mão para Deus. Não chega no horário, não entrega para Deus o melhor. O que você tem, você não abre mão. É que abre mão de R$1 milhão. Que abre mão de uma mansão. Eu abriria mão de casa nos Estados Unidos, no Station. Eu abriria mão de um jatinho. Eu abriria mão de um helicóptero. Eu abriria mão de quem mais? Disney, que bichinho vai pegar fila lá. Eu abriria mão de quê? Emprego dos sonhos. Aí tem gente que tá querendo namorar com a menina. Eu abriria mão de você. Nem tem a menina. Abrir mão do que não tem é super Fácil. É ou não? Abra mão dessa desgraça que fica tentando te puxar e mudar a tua cara. Né? Você não recebeu. Sai, Satanás. Não recebi hoje. Mas amanhã pertence a quem? A Deus. Mas o que eu recebi ontem, vou agradecer hoje. Aleluia. Alguém comeu ontem? Alguém comeu ontem? Alguém tomou banho ontem? Não é possível. Se você não tomasse banho, ninguém aguentava você aqui hoje. Você vê como Deus é bom. Só sabe quanto é bom um chuveiro. Quem às vezes vai para o norte e chega lá e não tem um chuveiro quente. Que você pode procurar um hotel e não tem um hotel para você alugar. Você fala, para tomar banho é assim. Aí você entra lá, que a sua alma sai e volta ao mesmo tempo. Você não quer isso não, pastor? É porque você é menino de apartamento, rapaz. Você não sabe o que é isso não. Tomar banho de cuia, tomar banho de caneca. Escovar os dentes com a cuia. Aí você fica estragando a água e jogando, e não sei o que lá. Que vida! Você não sabe o que é ir pro mato. Sabe sim, essa risada eu tenho que você sabe. Você tem casa! Um banheiro confortável. Você tem pessoas que te amam. Se alguém te trouxe aqui é porque te ama. Você tem amigos que se preocupam com você. Você tem um Deus que cuida de você. Para que dar lugar a Satanás? Agradece a Deus, porque uma vida de quem é grato é uma vida abençoada. Aleluia. Sabe o que é prosperidade? Sabe o que é alguém ser próspero? Não é ter tudo. Quando alguém te perguntar, você é próspero? Você fala assim, sou. Por quê? Prosperidade, senhor Anísio, não é ter tudo. Prosperidade, Fátima, é não ter falta de nada. Pastor, você tem falta de quê? Nada. Você tem falta de quê? Você que está do lado, eu tenho falta daquilo. Você não é próspero, não. Porque não necessita você ter um carro para você ser próspero. Você precisa agradecer a Deus, porque você já comeu, já vestiu, está satisfeito. Amém? Amém. Você não precisa mentir para as pessoas, mas você consegue mentir. Pensa que você consegue, né? Mentir para Deus. Porque diz que abre mão de tudo. Da boca para fora. As pessoas acreditam na tua mentira, mas Deus sabe quem é você. O verdadeiro amor é visto com atitude e não com palavras. Você ama Cristo? Tem alguém que ama Cristo? Se você diz que ama Cristo e não serve Ele, não congrega, não entregou a sua vida a Cristo, é mentira. Fique de pé.